Olá, eu assisti o filme Uma Família Feliz depois de ter lido o livro e com pessoas que não leram o livro. Então, eu vou trazer assim aqui várias informações, possivelmente spoilers, possivelmente, eu digo possivelmente porque tem gente que pode achar que não é spoiler. Então, se você tem interesse de ler ou assistir o filme sem saber de nada que acontece, eu diria para você pausar aqui já e colocar e salvar o vídeo. Porque eu salvo os vídeos assim que eu quero assistir mais tarde. Vou comparar um pouco os dois, mas não de uma forma negativa, eu acho. Tipo, não é a minha ideia. Porque eu penso que os dois, eles têm a mesma ideia, mas não é a mesma história, sabe? E eu vou explicar o porquê. Isso, novamente, não significa que é uma coisa ruim, tá, gente? Não... Eu gostei dos dois. Calma. Em ambos existem coisas que eu critico. E em ambos existem coisas que eu elogio e, enfim. Tá. Eu acho que a começar. É extremamente difícil fazer um filme de um livro que é o pensamento de uma pessoa, né? Sem ter um narrador e que às vezes pode ficar no mínimo estranho, né? Às vezes funciona, às vezes não. De verdade, isso é... Mas então, né? São duas histórias diferentes, né? Não daria pra ficar óbvio. Até porque, tipo, muito do que tem no livro, do que a gente entende no livro, é a interpretação da Eva, né? Porque é ela que tá pensando, é ela que tá narrando, é ela que tá contando pra gente. Se você acredita nela, aquilo ali é a tua verdade, entende? No filme não, no filme a gente tá vendo de fora, a gente não tá vendo na cabeça dela. Até porque seria meio estranho. Então eu acho que o filme ele conseguiu reverter assim um pouco essa situação, né? Tipo, sem exageros e tudo mais de interpretação de uma pessoa só, né? Uma coisa que eu acho que... Eu fico olhando aqui porque tem escrito, tá? Uma coisa que eu acho que talvez tenha faltado no filme, que era uma coisa relevante no livro, era a questão da maternagem. Eu não gostei muito que já inicia com a Eva grávida, e gravidona, né? Tipo, gravidona que eu digo num estágio bem avançado da gravidez, tá? Porque pra história, pra tudo, né, tipo, pro livro, principalmente, pra história do livro, né, e daí a gente entrou na questão que eu falei, que são duas histórias diferentes, então não faz diferença nenhuma. Mas no livro, né, é extremamente relevante o choque que ela tem em relação a saber da gravidez, né, e, enfim, e em relação às maternagens, né. Enfim, é discutível, né, um homem falar sobre a maternagem, principalmente narrar ser um narrador que é uma mãe e uma mulher grávida. Não é uma coisa que me incomoda, tá? Tô dizendo que é discutível porque é algo que foi discutido no encontro do livro. Mas, enfim, mas a mim não incomoda. E em relação, né, a essa questão da maternagem ausente, né, no filme... Tipo, principalmente as diferentes maternagens e tudo mais. Tipo, a relação da Eva com a mãe, a relação do Vincent com a mãe. Aqui, só um momento antes. Eu chamo ele de Vincent. Eu sei que tem um E. Eu sei que no filme chamaram de Vicente. E mesmo que Rafael Montes batesse na minha porta, eu não ia acreditar que é Vicente, porque pelo que eu sei daquela família, que é tudo que o Rafael Montes me contou no livro, né? Nunca falei com ele. Eles jamais aceitariam ser chamado, que o menino fosse chamado de Vicente. Pra mim seria Vicente o tempo todo. Enfim, o Rafael meio que bateu na minha porta e disse sim, porque, né, eu assisti o filme e no filme eles chamavam de Vicente e o Rafael tava lá. Mas, não importa. Pra mim é Vicente. Enfim, a relação dele com a mãe, a relação das meninas com a mãe delas, a mãe biológica, né?
e a mãe adotiva, né, no caso a Eva, até mesmo a maternagem da Solange, a mãe da Alice, né, que é a avó das meninas. Então tudo isso, assim, pro livro é extremamente relevante e eu acho que seria algo interessante no filme, sabe? E daí essa é outra questão, assim, que ficou meio assim, sabe? Porque... Mas aí entra também uma outra questão que é, no livro a gente tem diversos suspeitos possíveis, né? Então, em dado momento, a gente acredita profundamente que é a Eva, em outro momento que é o Vincent, em outro momento que a Alice apareceu do nada, em outro momento que pode ser a Solange ou a Isabela, que poderia ser os Reborn lá, enfim. Tudo isso, assim, a gente pode acreditar no decorrer do livro. Principalmente por trazer todas essas questões da relação da Alice, principalmente a relação do Vincent com a Eva e a relação dele com a Alice, né? Mas enfim, e eu acho que por não termos essa questão dos suspeitos e tudo mais, pra mim a conversa da Eva com a mãe da Alice e uma conversa que tem do Vincent com os pais dele são desnecessárias. Na verdade, sim, né? Até pra a mãe da Alice até justificaria pra ele ter ido lá até a casa da Eva e tudo mais. Não gostei muito disso, não. Não achei necessário. Né? Em nenhum momento a gente acreditou que a Alice podia estar viva no filme. Enfim, em relação ao filme e os suspeitos, são basicamente os dois, né? O casal. Mas perguntei para as duas pessoas que assistiram comigo que não leram o livro e ambos falaram que acharam que era ele que tinha machucado as crianças, né? Que também é algo que a gente acaba acreditando no livro também. Uma outra questão que o livro faz a gente refletir, que no filme não faz, mas isso também não é uma crítica ao filme, tá bom? O filme tem o quê? 1h e pouco, né? Ele não tem a obrigação de fazer a gente ficar 5 dias pensando. Apesar que alguns fazem, né? Mas no livro, né, existe a discussão, existe a possibilidade, né, que a Eva vê da relação do Vincent com as meninas não ser saudável, né? Vamos falar dessa forma para evitar problema no TikTok. Como não é ele quem agiu, quem fez, quem machucou as crianças, isso meio que é deixado de lado. Mas nada disso, ter sido a Ângela que fez tudo aquilo, não inocenta o Vincent, sabe? Não indica que realmente nunca aconteceu nada, que é uma coisa que no filme não fica aparente, principalmente porque essa discussão se refere muito à questão dos machucados das crianças, né? Então, enfim, eu acho que era isso, assim. Falei um monte de coisa, não falei nada, sei lá, mas eu acho que os dois materiais são interessantes, mas eles não são iguais. E eu acho que se você for assistir o filme esperando que seja igual ao livro, ou se você for ler o livro esperando que ele explique melhor, acho que esse aqui não, talvez ele não explique o filme, porque no filme tem algumas coisas que são bem diferentes. Eu diria pra consumir ambos sem expectativas em relação um ao outro, né? Às vezes expectativas em relação ao que você vai esperar faz sentido. Mas era isso mesmo. Tchau!